Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do sistema TDF Hotel, um produto do portal todeferias.com.br. Ainda dentro do módulo financeiro, hoje vamos falar sobre o relatório de faturamento. Esse relatório irá nos trazer um mapa geral sobre o faturamento do empreendimento. Podemos definir qual tipo de unidade vamos avaliar. Nesse exemplo, nós temos as unidades habitacionais e o salão de eventos. Vamos olhar todos os faturamentos. E podemos definir o período a ser analisado. Ele pode compreender um ano inteiro, ele pode compreender um mês, ele pode compreender uma temporada. Então, essa data fica a critério do hoteleiro. Para o nosso exemplo, vamos avaliar no nosso hotel teste como foi o desempenho no mês de março. Então, vamos colocar a data aqui de 1 de março de 2017 e a data final 31 de março de 2017. Então, ao clicar no botão enviar, o sistema nos trouxe as seguintes informações. Primeiro, vamos decifrar esse relatório dizendo que a primeira parte, esse primeiro quadro que foi apresentado, nos trará o que foi faturado sobre as hospedagens. Então, nesse exemplo, ele está nos dizendo que houveram 28 vendas, 28 locações, que representaram 10,44% de ocupação do tempo disponível daquele hotel, que em média as pessoas gastaram R$ 168 e que foram atendidas 62 pessoas. Porém, nós sabemos que o hoteleiro tem uma demanda de saber quais foram essas 28 vendas. Então, toda vez que o sistema apresentar um número clicável, um número assim destacado em azul, que é um número clicável, significa que ao clicar no número, o sistema apresentará um relatório que compõe esse número. Então, nesse exemplo, 28 locações, eu cliquei agora no 28, e o sistema nos trará um relatório dizendo quais foram essas 28 vendas, qual foi o período de utilização, qual foi o valor negociado, qual foi o canal de venda. Então, um relatório detalhado compondo essas 28 vendas. Então, vamos fechar aqui o relatório. Voltamos ao relatório de faturamento. E aí podemos perceber que ainda nesse quadro existem duas linhas, uma denominada período e a outra denominada locações. E observamos que aqui na quantidade de diárias existe uma diferença aqui dos números. Isso quer dizer que na primeira linha, na linha período, está sendo contemplado as vendas que ocorreram exatamente entre o dia 1º de março e o dia 31 de março. Ou seja, são as vendas que ocorreram no período definido pelo hoteleiro. A linha locações traz as informações de quem está envolvido neste período. Por quê? Podemos ter pessoas que estavam antes de março no hotel e avançaram aqui no período selecionado, avançaram no mês de março, ou ainda começaram a sua hospedagem dentro do mês de março, mas continuaram além do período, elas continuaram até abril. Então, recapitulando, a linha período vai contemplar exatamente a data definida pelo usuário. Neste exemplo, do dia 1º ao dia 31. A linha de baixo, a linha locações, irá contemplar todas as vendas que envolveram o período, que começaram antes do período determinado e terminaram dentro do período, ou começaram dentro do período determinado e terminaram fora deste período.
Notamos ainda que a palavra aqui, período, é uma palavra clicável. Quando nós clicamos aqui na palavra período, ele irá exibir o desempenho do hotel no período selecionado por unidade, quanto cada unidade habitacional rendeu para o hotel, tanto na sua taxa de utilização, na sua taxa de ocupação, como no faturamento, no valor que foi envolvido naquela unidade, quantas pessoas foram atendidas, quanto foi o valor médio que as pessoas gastaram nessa unidade habitacional. Então seria um relatório mais detalhado sobre cada unidade, qual o desempenho de cada unidade habitacional. Clicando novamente na palavra período, ele vai recolher essa informação, o sistema recolhe essa informação. E agora passamos a analisar a próxima tabela, a tabela determinada aqui como PDVs, pontos de venda. Essa segunda tabela irá trazer para o proprietário do empreendimento o resultado das vendas efetivadas para não hóspedes. Então, muitas vezes nós temos o hotel que, além de hotel, ele tem um complexo aquático, ou ele tem ainda um restaurante que atende ao público em geral. Então, essas vendas que foram efetivadas para não hóspedes, pessoas que não estão hospedadas no hotel, serão apresentadas nesta segunda tabela. Nesse exemplo, vamos analisar aqui que o restaurante efetuou 5 vendas, atendeu 5 pessoas, que resultou no valor aqui de R$ 32,00. A próxima tabela, que está determinada como taxas e consumos, irá trazer para o proprietário do empreendimento o resultado dos pontos de venda com relação aos hóspedes do hotel. Então, na primeira tabela, no primeiro quadro deste relatório, nós avaliamos o resultado sobre as hospedagens e agora nós vamos avaliar o resultado dos pontos de venda, sendo que essas vendas ocorreram para pessoas que efetivamente estavam no hotel. E da mesma forma, todo número clicável irá trazer um relatório que vai apresentar o resultado desse número. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no bar nos R$ 102,00, teremos um relatório que nos exibirá todas as vendas que ocorreram no bar, que totalizaram os R$ 102,00 no período que está sendo analisado. Então, vamos fechar o nosso relatório aqui do ponto de venda. Então, passemos para a última tabela, que foi denominada como fluxo de caixa. Essa tabela irá nos apresentar de que maneira o valor faturado virou realidade para o proprietário do empreendimento. Então, nós temos aqui nesse exemplo que dos R$ 23.571 faturados, R$ 5.997 foram pagos na reserva. Foram pagos antecipadamente, antes dos hóspedes entrarem no hotel. R$ 3.138 foram pagos durante a estadia. Ou seja, pode se tratar da segunda parcela, ou foram valores de consumo. 646 foram pagos após o check-out. Como já falamos anteriormente, existem hotéis específicos para negócios, onde as empresas, as pessoas jurídicas recebem um faturamento. Então elas vão pagar essa hospedagem após a saída do hóspede, não é? Então esse valor aqui, 646, refere-se a pagamentos referidos após o check-out. E por fim, a última linha, no valor aqui de 13.789, nos mostra que está a receber. Quer dizer que foram vendas efetuadas, mas que ainda não foram saldadas, ainda não foram pagas. Ainda estão disponíveis como crédito para o hotel receber de seus clientes. Muito bem. Então, este relatório é o relatório de faturamento.
e ele traz o resultado do hotel, do empreendimento, no período determinado pelo usuário. Até breve!